Boa tarde. Hoje é dia 10 de fevereiro, 17 horas. Estamos dando início a mais uma live do nosso projeto da Comissão OAB Vai à Escola da 24ª Subseção do Rio de Janeiro, em Nilópolis. Meu nome é Angélica Lira, sou advogada, estou atualmente presidente dessa comissão e estamos aqui para trazer mais informações para vocês. Nós vamos dar continuidade. Olá, doutora Fátima, nossa vice-presidente querida, amiga do meu coração. Nós estamos dando continuidade à temática do mês de fevereiro, que é sobre inclusão e sobre as pessoas com deficiência. Hoje nós teremos a live sobre educação inclusiva. Nós vamos trazer para você a temática que envolve todo o sistema da educação inclusiva em uma escola regular. Nós iremos trazer diferenciação da educação nas escolas especiais. Espera aí só um pouquinho que a nossa amiga, ela falou que está sem Wi-Fi. Vou fazer pela internet do celular. Ok. Coitada, a nossa convidada acabou de dizer que está sem luz no momento. Então vamos aguardar ela entrar. Olá, Marcelo. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar ela entrar. Ela deve estar tentando restabelecer a internet na residência dela. Então, enquanto isso, vamos tratar aqui um pouco da nossa temática, que é sobre pessoas com deficiência. Nós estamos trazendo essa temática esse mês para a gente tratar de assuntos que muitas pessoas não consideram importantes porque acham que a pessoa com deficiência deve buscar educação em uma escola regular. Olá, Viviane, tudo bem? E a gente vai mostrar que não é bem assim, muito pelo contrário. As escolas regulares, elas devem se adaptar e se atualizar nos modelos atuais da legislação para poder permitir o acesso às crianças que tenham esse tipo de necessidade, para que elas possam ter o convívio normal dentro da sociedade. Nós não podemos esquecer que antes de serem pessoas com deficientes, elas são pessoas e, como tais, estão submetidas às garantias e aos princípios das garantias individuais da nossa Constituição, que um principal dele é o da dignidade da pessoa humana. Nós não temos mais como fechar nossos olhos e afastar as pessoas com deficiência do convívio normal. A inclusão, ela se faz necessária e extremamente premente. Nós temos que trazer para a nossa sociedade, que já está com muito atraso, esse conceito da inclusão, seja ela no âmbito que for. Como tratamos na live da semana passada, nós temos a inclusão arquitetônica, por exemplo, numa cidade, e que as calçadas, os acessos aos prédios públicos precisam ser adaptados para que recebam essas pessoas da forma que elas merecem ser recebidas, que é com dignidade, e que elas possam exercer a sua cidadania da mesma forma que todos nós. Olá, nossa convidada entrou. Vou fazer o convite para ela aqui. Vamos aguardar para ela entrar aqui com a gente. Olá, Ana. Olá, Angélica. Tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Então, vamos. Eu estava aqui falando um pouco sobre a nossa comissão, falando sobre a importância de levar esse conhecimento e trazer, né, para a nossa realidade hoje, que já estamos atrasados, né, com a inclusão.
seja ela qual for, Verdade. né? Então a gente não pode mais virar as costas para a realidade, para a necessidade dessa inclusão, dessa adaptação social, que a gente tem que deixar para trás determinados conceitos. Eu trago isso muito aqui. Tem alguns conceitos que são enraizados na nossa sociedade, que nós devemos transformá-los, né? Tem coisas que o problema é que as pessoas acham que a gente modificar determinados conceitos é apagar tudo que ficou para trás e criar um mundo novo. Não é bem assim, né? A gente tem que pegar as coisas que não nos servem mais, como o preconceito e a discriminação e né, de tirar essas pessoas de dentro do convívio, de trazê-las para a normalidade, porque são pessoas todas como nós, né? Então, vou Sim. fazer a sua apresentação para a gente poder dar início à nossa live. A Ana, ela é pedagoga inclusiva e especialista em educação especial e inclusiva, coach de inteligência emocional, trabalha há 14 anos na CMG, é Secretaria de Educação Estadual de Minas Gerais, é isso? Isso. Com a inclusão escolar, idealizadora do projeto Inclusão na Prática, que é esse seu projeto que você está trabalhando aqui com a gente no Instagram, né? E Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para tratar de matemática tão interessante, tão importante para a gente poder trazer. Uma das coisas que a gente trouxe também na live da semana passada, da importância desse tema, é não só para a inclusão da criança que é né, pessoa com deficiência, não sei como é que a gente chama criança, se é pessoa com deficiência, se tem outra denominação, né, é permitir que as outras crianças aprendam a conviver com ela, tenham um convívio normal com ela, porque senão a gente tira dos dois a possibilidade dessa convivência, né? Então, Exatamente. isso, né, de trazer isso para dentro da escola regular. Então, você traz aqui para a gente que você é especialista em educação especial e inclusiva. Vamos então diferenciar, Ana, essas duas formas de educação para a gente poder introduzir o nosso tema, né, para mostrar como que nós iremos direcionar a nossa live. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Então, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É uma honra falar para você, falar para as pessoas que te acompanham. Eu tenho um prazer muito grande de divulgar a inclusão. Isso é algo que já faz parte da minha vida há quase 15 anos. Então, eu trabalho aqui na Secretaria Estadual de Educação, né? Trabalhei durante 13 anos com o projeto de inclusão. Então, eu acho que eu tenho muito a falar, muito a compartilhar, e por isso eu criei o Inclusão na Prática, né? Com essa ideia mesmo de levar informações de qualidade, de mostrar que a inclusão realmente acontece se ela for feita na prática, né? Então, por isso, inclusão na prática. Sim. E mostrar que tudo aquilo que, às vezes, a gente pensa assim, né? A gente ouve muito assim, a lei é muito bonita no papel, as coisas não acontecem bem assim. Elas acontecem, mas somos nós quem temos que fazer, né? Somos nós que tiramos do papel. Então, isso é muito importante. O seu trabalho, né? Também é muito importante, eu acho isso fundamental para a gente cada vez mais levar mais informação, tirar as pessoas da ignorância, do desconhecimento, né? E trazer, né, as pessoas com deficiência, tirar elas da invisibilidade. Então, eu quero te dar os parabéns aí pelo seu projeto. E Obrigada. Essa discussão, ela é muito boa a gente falar sobre isso, porque eu falo que no finalzinho do ano passado, a gente teve aí uma discussão sobre uma nova lei que foi aí sancionada e que depois ela foi derrubada. E isso, embora tenha tido muitas coisas ruins, né, que trouxeram um retrocesso, isso também fez com que as pessoas lessem mais sobre a lei, com que as pessoas entendessem mais por que essa lei não é válida, o que tem de ruim. Então, isso trouxe, né, uma discussão muito bacana aí para a comunidade inclusiva, para o ambiente escolar, para todo mundo que se envolve, né, com esse público, né, da educação especial inclusiva. Sim. E antes de eu falar, assim, eu não estou na minha casa, então
A internet aqui não está muito legal. Eu até te falei, a luz acabou aqui, já voltou. Mas, assim, só para deixar todo mundo de sobreaviso aí, que pode ser que tenha algum probleminha, e se eu sumir, vocês já sabem por quê. Mas Você então está vamos no continuar. 4G ou você está no Wi-Fi? Conseguiu voltar para o Wi-Fi? Eu voltei para o Wi-Fi, mas eu tenho também a minha internet. Só que a gente está no interior e aqui, quando a luz Ah, acaba, sim. a antena também dos provedores também cai. Então, assim, a gente fica Entendi. até sem telefone. Mas vamos torcer para dar tudo certo, para a gente Vai conseguir sim. ficar até o final. Então, você falou sobre a diferença entre a escola especial e a escola inclusiva. Isso é um conceito muito importante para a gente começar a construir nesse nosso bate-papo. Por quê? Sim. Quando a gente fala de escola especial, a gente está falando de uma escola que foi criada para atender exclusivamente as pessoas com deficiência dentro de um ambiente onde apenas estudantes com deficiência frequentam. Isso foi bom por um tempo? Foi, mas a gente precisa entender que essas pessoas fazem parte da sociedade, têm direitos iguais, têm direitos de serem escolarizadas da forma Tá. como os demais são escolarizados. Como os demais, com E certeza. a gente precisa trazer esse conceito para entender a importância da gente falar de escola inclusiva, porque na escola inclusiva a gente abraça todos, né? A gente atende, faz a escolarização, processo de escolarização de todos, com e sem deficiência. Então, hoje, a nossa defesa é em favor da escola inclusiva, porque dentro da escola inclusiva vai acontecer o atendimento das crianças com e sem deficiência. Justamente, né? Era isso que eu ia até colocar. O trabalho que a gente até faz é justamente tentar levar para a escola e mostrar para a escola que ela tem que voltar a ser aquela escola de acolhimento, né? Muito se fala que a escola não educa, quem educa são os pais, né? Que aí eles acabam separando a educação do ensino, né? E hoje a escola ela é vista apenas com aquela que promove o ensino didático e que te auxilia para uma formação de carreira, né? Ela não tem mais aquela proposta educacional. É claro que tem, né? A gente sabe que dentro da escola existe ainda essa proposta, mas a gente vê muitos profissionais, inclusive da própria área de educação, dizendo que não tem obrigação de educar, não, muito pelo contrário. Né? Eles são educadores, são profissionais de educação. Então, e a gente está falando de educação formal, né? Que é oferecida dentro de uma instituição chamada escola. Né? A educação em casa é outro tipo de educação. Então é importante, né? Essa discussão, isso que você está falando é importante a gente pensar nisso mesmo, porque eu costumo falar assim que quando a gente entende que a escola é um lugar também de convivência, porque a gente ouve muito assim, vai para a escola apenas para socializar. A escola também é um lugar de socialização. Inclusive, na escola, a gente tem, talvez muitos que estão aí nos assistindo, eu tenho muitos bons amigos que foram feitos na escola, fruto da socialização. Porém, a função principal da escola é a educação formal. E hoje ela tem um molde que abarca, inclusive, a gente tem na Base Nacional Comum Curricular, as competências socioemocionais. Então, a gente vai trabalhar tudo isso na escola e a gente vai trabalhar, né, sempre pensando alunos com e sem deficiência. Eu penso assim, o meu desejo é que um dia a gente não precise mais citar educação especial, inclusive, que a gente fale apenas de educação. Mas até lá a gente precisa... todo, né? É para todos. Não tem por que a gente separar que essa criança... Eu acho isso, né, uma coisa bem desagradável, né? Eu escutei da escola que eu conversei essa semana, porque a gente trabalha também, né, com essa questão de escola, que eles falam que, embora a sala seja étnica, social, multitudo, né, eles têm um atendimento diferenciado dentro da sala para cada aluno, sem que eles percebam.
eles têm essa proposta da própria escola pedagógica, né, de que se eles perceberem que um aluno é mais avançado do que o outro, que um aluno tem um grau de dificuldade de aprendizado e o outro tem mais facilidade, eles vão dentro da própria sala fazendo esse contorno, sem que a criança perceba qual o problema de se fazer isso, né? A gente parece tão lógico. E hoje a gente entende que não é mais como antigamente, que a escola buscava pessoas padrão, que tivessem um único objetivo, alcançar um único objetivo de escolarização. Hoje a gente sabe que existem várias formas de alcançar a escolarização. E a gente sabe que nós somos pessoas diversas, cada um aprende de uma forma diferente. Um aprende mais de forma visual, outro de forma mais auditiva, outro precisa sentir mais. Então, a gente utiliza esses recursos que são do aprendizado, que são relativos ao processo de escolarização e a forma de cada ser humano aprender, e a gente proporciona isso para cada aluno. Se eu tenho um aluno que não tem coordenação motora e que por conta de uma deficiência ele não vai alcançar o desenvolvimento motor, eu tenho outros recursos para trabalhar com ele. Eu não posso dizer que ele não vai ser escolarizado porque ele não tem condições de escrever, por exemplo. Não, se ele não pode escrever, nós vamos oferecer para ele uma outra forma de escolarização. Então, é um momento mesmo da gente começar a repensar. Eu li uma frase essa semana que fala assim, não é mais tempo da gente pensar se a escola vai escolarizar. Ela não tem mais opção de não escolarizar. O que nós precisamos discutir é o como escolarizar. E é aí que a escola tem que entrar nesse debate. Como nós vamos fazer para atender o aluno que chegou com determinada dificuldade, com determinada limitação motora, e aí, a partir disso, a gente identifica cada uma dessas dificuldades, cada um desses estudantes que precisam de adaptações, e a gente vai providenciar isso para eles. Isso é escola inclusiva. Sim, sim. Inclusive, a doutora Carolina está trazendo aqui para a gente, né, que os próprios professores eles não estão preparados, né, e fazendo remissão a essa questão da inclusão. E realmente, os professores eles encontram esse obstáculo, não estão mesmo, porque não se capacitaram para isso, né, e eles se esbarram nessa dificuldade deles, né? Eles é que não se preparam. Isso faz parte da educação, né? Isso faz parte da atividade dele. O ser professor é estar em constante aperfeiçoamento, em constante busca, né, da qualidade da sua oferta de educação. Então, hoje não cabe mais ouvir um professor dizer isso. Né? A gente brinca assim que um dos pilares importantes é o aprender a querer. E muitos estão dizendo que não sabem porque não querem, não porque não vão, né, não tem isso disponível, porque a gente sabe que a pandemia proporcionou para a gente aí o acesso a muitas tecnologias, a muitas formações que nós não teríamos se a gente não tivesse nesse momento. Então, a gente consegue perceber que existe aí uma gama de informações, de formações que estão disponíveis, muitas gratuitamente, para que as pessoas possam se adequar a essa nova formação que a escola precisa ter. Então, não cabe mais, né? A gente sabe que ainda tem pessoas dizendo isso, ainda tem professores usando esse argumento, mas ele também é ultrapassado. Justamente, né? E isso para todos, né? Como é que a gente consegue trabalhar no meio, seja ele qual for, sem a gente estar atualizado à era em que a gente se encontra, né? Se a gente estivesse, né, em séculos anteriores em que as pessoas com deficiência elas eram tratadas como pessoas anormais e eram extirpadas do meio da sociedade, do convívio social, é uma coisa. Agora, aceitar hoje que um professor ele diga que não pode dar aula para determinados alunos porque ele não tem, é porque ele não é bom o suficiente para aquela função. Exatamente. Né? E a escola precisa se adaptar. Eu vi assim, né, já mencionando, como eu te falei, a gente acaba mudando os assuntos, né? Uma escola aqui da região, ela precisou refazer as obras da escola para colocar o piso tátil, né? Que foi uma exigência do Ministério Público. Por que esperar fazer a exigência do Ministério Público?
a informação que me foi passada é: nós não temos alunos com a deficiência visual necessária para a colocação do piso tátil. Não tem, talvez, por causa disso, porque não tem o piso tátil. E os pais, para evitar problema para os seus filhos, preferem não colocá-lo naquela escola. Porque a escola já cria aquela barreira que, olha só, eu não estou com interesse de me adaptar, tá? Eu só me adaptei porque fui obrigada. Exatamente. E eu acho assim que a gente precisa trabalhar cada vez mais para desconstruir isso, inclusive mostrando, né? Eu falo assim que se a pessoa não faz, se a escola não faz, porque ela entende que ela tem essa obrigação moral de fazer, ela vai fazer porque ela é obrigada pela lei, né? Então, ela não tem escolha de não fazer. Ou ela faz porque ela entende, ou ela vai ser obrigada a fazer porque ela não tem escolha de não fazer. Então, as adaptações, elas não precisam ser feitas de acordo com uma demanda. Se existem leis que exigem que os ambientes públicos, que os espaços sejam adaptados, por que não fazer sem ter que ser requerido através do Ministério Público, né? É verdade. E quais são, então, doutora, como é que funciona essa questão dentro da escola, né? Quais são os alunos que precisam desse atendimento mais especializado? Existem alguns tipos de, não sei como é que se chama, se é transtorno, se é hoje em dia, porque modificaram algumas denominações, né? Então, esclarece para a gente, doutora, como é que funciona hoje em dia essa questão dos alunos do TDAH, né? Que fala, né? Dislexia. Então, hoje a legislação, ela estabelece um público-alvo, né? Eles chamam de público-alvo do atendimento educacional especializado. E ele é oferecido de duas formas, tanto no turno que o aluno estuda, quanto no turno contrário. E aí, quem são esses alunos? São estudantes com deficiência, então as mais diversas deficiências são atendidos como público-alvo. Os estudantes que estão dentro do espectro do autismo, que hoje ainda se fala TGD, que é o transtorno global do desenvolvimento, ainda não mudou isso na legislação, embora já tenha mudado nos termos médicos. E os estudantes com altas habilidades e superdotação. Então, esse é o público-alvo. E aí, dentro disso, estados e municípios se organizam de acordo com as leis federais, né? E a principal forma de atendimento quando é no turno do aluno, tem um professor especializado para atender, é um professor formado que vai fazer o atendimento do aluno caso haja necessidade. Então, quando a gente fala assim da recusa do atendimento, a gente tem que pensar assim, existe algo que requeira a atenção de um professor especializado para esse atendimento? Há casos de aluno com deficiência que não precisa. Eu já vi muitos estudantes, inclusive nos anos finais, no ensino médio, que não querem ser atendidos porque querem se virar sozinhos. Eles querem buscar sua independência, sua autonomia. Outros precisam, e aí eles vão ter essas adaptações. E aí a gente tem os outros serviços que são oferecidos também com os mediadores, que fazem ali as atividades de vida diária, que é levar ao banheiro, fazer uma troca de fralda, alimentação e outras coisas que sejam requeridas. E tem o atendimento que acontece no contraturno, que esse é direito de todos, independente de ter diagnóstico ou não. Se ele está classificado no quadro de deficiência, ele é atendido, que é a sala de recursos, que por enquanto, né, por conta da pandemia, ela não funciona, mas ela existe e é uma sala excelente onde os alunos são atendidos para um atendimento que é complementar ao que acontece no horário da escolarização. Então, as escolas hoje, ela tem essa exigência de ter esse atendimento no contraturno, mas aí é direcionado para a criança que tem deficiência, é isso? Isso, que eles chamam de público-alvo, né? Então, assim, esses alunos, eles têm o direito a esse atendimento, esse é o direito principal que é estabelecido nos documentos orientadores do MEC, e são organizados nos municípios, mas a gente ainda tem escolas que não têm esse atendimento,
Aqui, por exemplo, eu estou em Minas, a gente tem escolas polos que atendem regiões, né? O ideal é que cada escola tenha a sua própria sala de recursos. Justamente. Mas até que isso aconteça, as escolas se organizam como polos. Então, ele atende as escolas mais próximas da escola do aluno. Então, é uma forma de organização para que todos sejam atendidos. A gente até brinca assim, quando a escola é muito longe da residência, o aluno não tem, a gente fala, nós vamos encaminhar para a escola menos longe, porque ela já é longe da residência do estudante, e muitas vezes ele não frequenta por isso, por conta de transporte, de condições da família, né? A família precisa trabalhar, não tem condições de levar no contraturno. Então, a gente encontra esses empecilhos, né? Mas é um atendimento que funciona, que faz com que o aluno avance no seu processo de escolarização. É um atendimento que é feito por um professor concursado. Então, a gente tem esse benefício dele ter formações. Aqui, por exemplo, o Estado faz as formações desse professor de forma na formação continuada, formação durante o trabalho. Então, tem um aperfeiçoamento que está ajudando a crescer o atendimento desses alunos. Sim. Essa exigência dessa sala de recursos é só para a rede pública, que está a pergunta aparecendo aqui para a gente? Ou as escolas particulares, elas também precisam trazer esse atendimento e oferecer esse diferencial para o aluno que seja esse público-alvo? Então, na teoria, sim, né? A regulamentação da educação ela é nacional, independente da rede. Mas as escolas, nas redes particulares, geralmente falam assim, olha, a gente não tem, mas tem uma escola aqui pertinho que tem. Né? Então, eles passam a bola para frente. Mas eles deveriam se organizar também, porque isso dentro da oferta da escolarização, esse atendimento faz parte, né? Então, se a escola da rede privada oferece escolarização, ela tem que oferecer também. Com certeza. Apareceu para a gente aqui uma pergunta, vou colocar aqui na telinha para você poder ler junto com a gente, que às vezes as pessoas colocam no chat, mas colocaram no recurso de perguntas e respostas, que foi ótimo, adorei, achei super interessante, a primeira vez que alguém colocou por lá. A escola pode recusar a entrada de acompanhante terapêutico prescrito pelo neuropediatra? Como é que funciona essa questão desse atendimento que tem esse vínculo, que a gente sabe que existem determinadas crianças que têm essa importância do vínculo? Como é que funciona essa questão do acompanhamento terapêutico e a entrada dele nas escolas regulares, né, no caso? Então, o atendimento terapêutico ou qualquer outro atendimento que é externo ao que é ofertado pela educação, ele é um atendimento não de atendimento, né? Então, você envia, o profissional pode ir lá para colher informações, para ajudar a contribuir na construção do PDI, que é algo importante depois da gente também falar, que é a construção do PDI. Então, ele vai ajudar com informações. Agora, acompanhar o estudante dentro da sala de aula ou nas atividades escolares, se esse aluno tem a necessidade de um acompanhamento, vai ser feito pelo professor, aqui a gente chama de professor de apoio, por esse professor que fica ali ajudando, né, no acompanhamento desse estudante no processo de escolarização. Então, se ele precisa do atendimento terapêutico, muitas vezes o que pode acontecer é que esse terapeuta possa fazer uma parceria com as pessoas dentro da escola para dar informações, para ajudar com informações que sejam relevantes da competência médica, terapêutica, para ajudar o estudante. Mas ele, mais o professor, mais o professor de apoio, as escolas ainda não entendem essa relação, né? Seria até interessante que ele ajudasse a criação de novos vínculos, né? Já que ele tem esse inicial, né? Se ele pode se dispor a acompanhar, né? Eu não sei se é assim que acontece, mas seria interessante que caso ele vá à escola para fazer essa primeira, né, verificação, essa observação, que ele consiga fazer a construção do vínculo daquela criança com o professor de apoio, com o professor principal, com o mediador, para que a criança possa ter autonomia de estar na escola regular, né?
É exatamente essa contribuição que a escola espera, né? Que ele auxilie nessas informações. Isso vai fazer parte da construção do PDI. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual do aluno, que é elaborado para que o estudante tenha acesso a todo o processo de escolarização. Então, se ele precisa desse atendimento terapêutico, dessa construção de vínculo, esse profissional, ele pode ir para a escola, ajudar os profissionais da escola a construir essas relações que são necessárias, a contribuir com informações que são da sua competência, da sua área, né, da saúde médica, e fazer essa relação funcionar. Porque a gente entende que a escola ela é uma amostra da sociedade. E eu não sei em que pé hoje anda essa discussão, mas, por exemplo, no caso dos estudantes com autismo, que tem muita necessidade de geração de vínculo, o que eu já ouvi muito de autoridades, né, que demandam essas informações assim, sobre a construção das legislações, é de que a escola é uma amostra da sociedade. E esse vínculo, nem sempre ele é benéfico para o estudante, porque quando ele sair, ele for para o mercado de trabalho, tem que trabalhar com ele vamos dizer, essa desconstrução de um vínculo tão forte com o mesmo professor todos os anos, porque quando ele for para a sociedade, ou quando ele for para outros ambientes, porque não é só a escola, o ambiente, né, que esse aluno frequenta mais, quando era escola especial, ele ficava ali institucionalizado. Hoje não tem mais esse entendimento, porque a gente está numa sociedade. A escola é apenas um dos espaços sociais. Então, é importante trabalhar com esse estudante, e aí esse terapeuta pode ajudar nessas questões, que é como desconstruir vínculos aos poucos, fazer com que ele se integre à sociedade, com que ele participe de outros ambientes. Então, a importância dele entrar no ambiente escolar é para isso, é para contribuir com a sua expertise ali, né, nessa relação dos vínculos, para desconstruir e fazer com que ele tenha mais liberdade, mais autonomia e menos dependência. Isso, entendi. E como é que funciona essa questão da escola saber identificar se o estudante ele precisa desse acompanhamento? É só através de um laudo ou realmente a escola percebendo, ela já pode oferecer ou diferenciar, ou nem precisa conversar de repente com os pais, né? Já faz o cuidado ali mesmo dentro da escola, já com a percepção? Como é que funciona isso? Assim, geralmente o professor ele começa a observar comportamentos que destoam do padrão, né? Ele não pode dizer ou afirmar que tem determinada deficiência ou transtorno, mas ele pode fazer o levantamento dessas informações e pedir que a mãe encaminhe para um profissional. E aí esse profissional vai emitir lá o seu laudo de acordo com a observação e com a sua experiência, né, na sua própria área. Então, no campo educacional, a função da pessoa, né, do professor, dos educadores ali, é identificar aquilo que está destoando, que não está dentro do que é esperado para a idade, para a série. E se já tem alguém que acompanha, geralmente ele vai pegar essas informações, pode construir essa relação. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito nessa pandemia, que pode buscar esse contato mais próximo, mais direto com o especialista, com o terapeuta, com o TO, com aquele profissional que acompanha, para saber, olha, estou notando tal comportamento, você observa isso no seu consultório e fazer essa construção. Então, é importante isso, né, de observar os comportamentos, porque a escola não pode, de forma nenhuma, emitir pareceres nem diagnósticos, mas ela pode observar os comportamentos e relatar para o fazer profissional. a solicitação, né? Fazer a solicitação aos pais, né? Também para que leve para fazer o acompanhamento. É importante uma relação de parceria com a família também, porque a gente sabe que em muitos casos, talvez até surjam aí esse tipo de pergunta, que a família não aceita o comportamento que destoa do filho, ele acredita que não é assim dentro de casa, e a gente sabe, quem tem filhos sabe que os nossos filhos se comportam de uma forma
em cada ambiente que a gente frequenta. Então, é importante construir essa parceria e mostrar, olha, nós estamos aqui como parceiros para a finalidade da escolarização da Eu criança, do costumo estudante. falar isso também, que uma das coisas que são necessárias dentro das escolas são as palestras para os pais, para que eles Sim, também sejam inseridos nesse contexto e consigam permitir, né? Porque uma vez a gente fazendo palestra sobre bullying e os próprios professores falam, mas a gente chama os pais e conversa com eles, ele fala, não, meu filho jamais faria isso, e o filho dele dentro da escola é uma pessoa e dentro de casa é outra, né? Então, às vezes, não justamente. consegue fazer essa percepção. Mas, sobre essa questão ainda do ensino, dessa inclusão, e a gente sabe que nós estamos ainda nesse período da pandemia, em que algumas escolas ainda estão remotas, mas estão, né, nesse período de retorno gradual. Muitas escolas optaram pelo ensino híbrido, pelas escolhas, né? Então, como é que está funcionando isso? Ana, traz para a gente sobre essa questão de como funciona o ensino remoto. Funciona para a criança com deficiência? Eles têm essa facilidade? Com o que os pais podem fazer para contribuir com a educação deles, né? Continue sendo adequada, né? E eficaz. O que acontece? Hoje, a dificuldade que o estudante com deficiência encontra é ser o aluno que não tem nenhum tipo de deficiência. Por quê? A gente tem aí uma variada gama de profissionais, de pais que estão em casa que não estão, que têm o celular disponível que não tem, que tem a tecnologia que não tem. A minha recomendação é a mesma para alunos tanto com ou sem deficiência, é buscar conhecer a realidade desse aluno, como que é a sua residência, tem acesso, tem tecnologia, tem o celular ou um computador disponível para assistir às aulas? Porque Para assim como ele, o né? estudante sem deficiência também enfrenta, o com deficiência também vai enfrentar. Buscar Uhum. saber quais são os recursos que ele tem em casa, além disso, por exemplo, se é um estudante que tem dificuldade na escrita, na sua coordenação motora, ele tem uma mesa em casa adequada? Ou ele utiliza a cadeira de rodas e ele não consegue fazer muita atividade ali, eu não consigo nem colocar o computador. Então, a gente precisa primeiro conhecer quem está do outro lado. Eu preciso saber fazer uma entrevista com a família, conhecer qual que é a realidade. E aí, isso mais uma vez requer uma parceria, porque a família, talvez ela vai ter que revelar algumas informações que são mais constrangedoras, que são relativas, né, ao seu Uhum. ambiente familiar. Então, é Certo. importante construir esse vínculo e mostrar, né, que a função é estritamente educacional. A escola, o profissional que acompanha, tomar os devidos cuidados também com o sigilo das informações, não ficar compartilhando Claro. informações que não são relevantes, né, para o processo de escolarização. Então, fazer toda essa construção, a primeira recomendação é essa, conhecer quem está do outro lado, é saber o que esse aluno tem para que eu possa oferecer para ele uma escolarização adequada dentro do que ele tem no momento disponível. Porque às vezes ele não tem a tecnologia, mas ele tem condições de ter impresso os materiais e fazer em Uhum. casa com os recursos que ele tem em casa. Então, primeiro é conhecer. Entendi isso. E para isso, a escola precisa ter a iniciativa também de estar, né, disponível, de ir atrás, de buscar, né? Aí voltamos à questão do acolhimento, né? Da escola ter um Exato, olhar diferente, né? De não ser apenas exatamente. uma propagadora de informações curriculares, didáticas, né? A escola ela precisa, né? Eu vou bater isso na tecla sempre que eu sou totalmente a favor do ensino humanizado, do Uhum. atendimento humanizado, seja ele aonde for, né? A gente tem que ter esse olhar diferenciado e se a gente se propõe a fazer o trabalho, então que ele seja Uhum. feito, né, com amor, com aquela dedicação. Surgiu uma perguntinha aqui para gente, Ana, deixa eu fazê-la, mas deixa eu ver se eu consigo aqui já
dar uma orientaçãozinha, senão você me corrige, porque você já comentou sobre isso aqui. O professor Tá. da Isabela Ferreira, ela trouxe aqui para gente, o professor precisa esperar um laudo para começar as adaptações? Pelo que eu entendi da sua explicação da informação anterior, é que não. Ele pode começar a trabalhar porque ele já percebeu uma necessidade e ele vai fazer aquelas observações e ele vai ter esse trabalho ele vai trabalhar com a criança dentro do que ele percebe, mas ele não pode diagnosticar, dizer que aquela criança tem um determinado tipo de problema ou de transtorno, seja ele qual for. O que ele tem que fazer é fazer esse acolhimento da criança, tratá-la dentro daquele ambiente com aquela importância do que ele precisa e passar a orientação para a coordenação, fazer a orientação aos pais para que ele busque um acompanhamento, um laudo que possa dizer se tem ou não aquele tipo de observação que ele possa ter notado na criança. Seria isso? Exatamente, perfeito, é exatamente isso. O que a gente tem que entender? A função da escola é oferecer a escolarização, oferecer intervenção pedagógica. O laudo médico, ele vai ajudar a compreender em qual espectro esse aluno está. Então, ele tem uma deficiência intelectual, em qual grau? Ele tem autismo? Qual é o grau? Quais são as comorbidades? Isso aí a gente vai ter lá no diagnóstico, mas se eu já observo que ele não está escrevendo ou que ele está com dificuldade na leitura, isso é uma intervenção pedagógica. Então, de forma nenhuma, tem que esperar. Mesmo porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente está num país onde laudos médicos são muito difíceis de conseguir na rede pública, as consultas demoram muito tempo, então eu vou ficar quanto tempo esperando esse aluno chegar com um laudo, com um diagnóstico, para eu fazer uma intervenção? Então, é importante, essa pergunta ela é muito boa, porque a escola precisa pensar que o seu papel é pedagógico. Então, se eu estou identificando problemas pedagógicos, nesse mesmo problema está a solução, que é, se a dificuldade é na leitura, eu vou trabalhar a leitura com ele. Então, eu vou pensar em intervenções pedagógicas, em requerer outras atividades, até extra-escola, mas a gente tem que trabalhar com o aluno pensando, eu estou trabalhando intervenções pedagógicas, eu estou trabalhando currículo escolar e não deficiência. Porque por mais que a gente saiba qual é o diagnóstico, eu não vou tratar a deficiência ou diagnóstico. Eu vou trabalhar com as intervenções pedagógicas. A dificuldade dele do aprendizado e qual a minha técnica que eu vou usar enquanto educador para poder promover a educação daquela criança. Né? Porque muitas vezes, dependendo do tipo de transtorno, seja lá como desculpa, eu estou usando essas palavras aqui, me perdoe se eu estou sendo ultrapassada e usando palavras inadequadas, né? Mas, assim, tem crianças que, às vezes, ela tem um determinado comportamento inadequado dentro da sala, elevada, ela tem alguma coisa, mas, na verdade, ela tem um transtorno que precisa ser observado e, às vezes, o professor, muito pelo contrário, ao invés dele promover a inclusão daquela criança na educação, ele afasta, porque ele considera aquela criança levada, bagunceira, e ele ignora a criança, ignora os seus apelos através do seu comportamento. Ou espera o diagnóstico para rotular e dizer assim, lá, não aprende porque tem um diagnóstico. Então, existe até um documento, eu não vou lembrar agora, um parecer do Conselho Nacional de Educação que fala a respeito disso, que o diagnóstico médico não é obrigatório. Né? É importante, com certeza. Uma coisa é eu trabalhar com um estudante que tem um diagnóstico de deficiência intelectual, outra é eu trabalhar com um estudante que tem um autismo num grau mais moderado, severo. Mas não ter isso não me impede de propor as intervenções. Então, a gente precisa separar isso para a gente evitar os rótulos, porque muitas vezes a busca do diagnóstico é mais por rotular do que propor a intervenção correta. Eu costumava verificar isso nas palestras, como eu falei, né? Porque às vezes o professor já chegava com a turma de alunos assim, você senta aqui, você faz isso, você faz aquilo. Olha, já estou separando, aí já falava com a gente assim, já estou separando porque essa turma aqui, olha, você não sabe.
Eu não preciso saber realmente, né? Aquela Justamente. criança fica ali já naquela tensão de ter, já chegar sendo rotulada, separada dos demais, porque vai causar o transtorno e vai dar trabalho ao professor fazer o controle da turma, né? Uhum. Então, isso gera aquela coisa assim, eu falei, nossa, olha como é que ela já chegou armada, carregada de informações que não precisava trazer. Justamente. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de responder, que é da Caroline Valente. Ela fala assim, ó, no Sim, caso do autismo, a escola pede que os pais tragam um mediador. No mínimo, eu tinha que oferecer. Essa pergunta dela é muito importante porque não é só no caso do autismo. Se o aluno tem a comprovada necessidade de um acompanhamento dentro da sala de aula, no momento da escolarização, seja em qual rede for, não tem nenhum acréscimo e muito menos o profissional tem que vir de fora. A escola tem que providenciar. Isso está na Lei Brasileira de Inclusão. É só mostrar isso lá. Não pode cobrar adicional, não pode sim. pedir que esse profissional venha junto com o aluno, porque aqui a gente não tem. Se não tem, contrate. Mas precisa ofertar e não pode cobrar nem um pouco a mais, nem um centavo a mais da família para o atendimento, seja o aluno com autismo ou com qualquer outra deficiência que requeira esse profissional, Aí a tá, gente volta Caroline? à mesma a questão do atendimento terapêutico, né, do acompanhante terapêutico, né, que às vezes o pai quer obrigar que aquele acompanhante que já faz, né, vá para a escola e fique na escola fazendo esse trabalho do mediador, né? E a gente já esclareceu aqui, né, através das suas explicações, de que o acompanhante ele não é para isso, para estar lá dentro da escola, né? Ele vai estar fazendo trabalho conjunto, ele pode ir em alguns momentos, eu acredito até que seja bastante importante a presença dele até para dar segurança para a criança, mas eu já entendi que é importante a criança fazer a desvinculação para que ela consiga conviver com todas as áreas da sociedade e consiga construir a sua autonomia, né? Como você já disse aqui para gente, não é isso? Não, esse profissional que acompanha, que é um professor formado com especialização nas áreas de deficiência, se houver a necessidade, ele fica durante todo o processo de escolarização daquele ano, por exemplo, né? Até que ele ou o aluno saia da escola, ele fica ali acompanhando. Sim, A gente só pede, né, que os profissionais trabalhem para garantir cada vez mais a autonomia do estudante. Mas ele fica ali acompanhando. É esse profissional que ela está falando que às vezes a escola fala assim: você tem que trazer essa pessoa. Não, isso sim. é um profissional formado que a escola tem que providenciar. E até tem um comentário aqui da Caminhos da Inclusão falando assim: mas todo aluno é de todos da escola, e é exatamente isso. O que a gente precisa Verdade. entender, principalmente os professores de sala de aula de conteúdos, de matérias, né? Que o aluno ele é matriculado na sala de um professor. Esse profissional ele chega depois, se houver necessidade, se houver a demanda. Então, ele é o principal responsável. Muitas vezes a gente vê o professor de matemática, o professor de geografia falando assim: eu não tenho nada com esse aluno porque eu não tenho formação nessa área e a É, gente está esperando chegar um profissional. De não. jeito nenhum. Você formou em matemática, você é responsável pela disciplina de matemática, então você que tem que Você, providenciar a essa educação dele. escolarização do aluno. O profissional que vai chegar, ele vai te apoiar nessa escolarização, mas ele é responsável por dar nota, porque ele sabe o que é avançar ou não no conteúdo. Então, isso é muito Sim. importante ficar claro, porque há uma distorção dessas informações e por isso os professores falam que não estão formados, não estão capacitados. Né? Mas a Aí função do professor é preferem, se capacitar sempre. e preferem se omitir, não faço, e continuar fazendo ali né, o que a gente chama de, né, de meia culpa ali, faz rapidinho. Não, eu vou continuar fazendo aqui só isso e tá bom. Mas vamos lá, Ana, porque nosso tempo, infelizmente, está acabando. Traz para a gente o PDI, para a gente poder entender o que, que é, o que, que funciona, como é que. Né, você até fala sobre a construção, né, como se montar. Então,
traz para a gente poder entender, porque senão a gente vai ficar sem essa informação importante, que o tempo passa muito rápido. Nossa, essa live hoje está bastante informação e a gente não vai ter tempo disponível para tudo. Verdade. Olha só, o PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno, ou PEI, em alguns lugares também chamado de PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. O próprio nome já traz esse conceito que é oferecer um atendimento individualizado para o estudante. Por quê? Porque em função da deficiência, em função das comorbidades que essa deficiência traz, ele talvez precise de adaptações diferentes para ele ter acesso ao currículo, a tudo que a escola oferece. Então, dentro desse PDI, a gente faz o levantamento de tudo que esse aluno vai precisar, não só nas questões de acesso, de rompimento de barreiras, né, como, por exemplo, construção de piso tátil, adaptação para acesso a todos os espaços, porque às vezes a escola fala que ela é inclusiva, mas o laboratório não está adaptado, então o estudante só tem acesso do portão à escola, nos espaços, né, vamos dizer ali no pátio e tal, a sala de aula dele acabou, ele não consegue em outros espaços de forma autônoma. Então, todas essas adaptações, elas precisam constar no PDI. E aí, o que é mais importante são as adaptações em relação ao currículo. Então, se a gente tem um estudante, por exemplo, com deficiência intelectual moderada, e ele tem, por exemplo, dificuldades de compreensão de questões de raciocínio lógico, e eu identifico isso nele, isso é feito tanto com uma avaliação diagnóstica, ou na sala de recursos também, isso é muito trabalhado, muito desenvolvido. Então, eu vou começar a pensar nas atividades que eu vou dar para esse aluno de forma adaptada. E aí, assim, um exemplo bem básico de adaptações que às vezes a gente acha que é tão simples, tão óbvio que às vezes a escola não faz. Um estudante como esse que eu citei, que tem dificuldade de ler sentenças grandes, de ler textos grandes, de compreender grandes sentenças, eu posso pegar uma atividade que tem um texto muito grande e dividir ele em pequenos parágrafos, em buscar pequenas compreensões daquilo ali. Eu estou trabalhando a mesma coisa que toda a turma, mas esse professor que vai acompanhar o aluno, ele vai ter esse olhar de adaptação e vai falar, olha, ele tem dificuldade de compreender, por exemplo, uma questão de vestibular, aquelas questões, né, que são grandes, e depois pergunta, agora responda. Então, eu tenho um texto muito grande, eu posso quebrar, a gente fala de fatiar, né? Fatiar esse texto em pequenas sentenças para facilitar a compreensão, ensinar esse aluno a compreender pequenas frases para depois compreender textos maiores. Então, esse tipo de adaptação, elas são extremamente viáveis, os próprios professores dos conteúdos podem fazer, né? Tendo boa vontade, tendo esse entendimento de que é responsabilidade dele, e se o aluno não tem uma boa compreensão da matemática ou de outro conteúdo, é porque ele está falhando na sua capacidade de ensinar o seu próprio conteúdo, né? Então, o PDI ele vai ajudar a escola a se organizar nisso. Então, por isso ele é construído através dos professores de cada conteúdo, né? Se são alunos de anos mais avançados, ou ensino médio, coordenador participa, né? Porque ele faz esse elo entre o professor, entre a sala de recurso, entre o professor de cada conteúdo. A família contribui, porque ela tem informações que vêm lá da casa, ela tem informações sobre os lugares que ele frequenta, sobre os ambientes que ele frequenta, se ele tem ou não atendimentos além da ida à escola. Então, todo mundo participa, por isso é um documento que ele tem que ficar disponível para todos terem acesso. E aí, eu, assim, falo isso com muita propriedade. Tanto pais quanto escolas que dizem assim, a inclusão não funciona, a resposta de todos é a mesma. Se eu perguntar, tem PDI? Eles vão dizer que não tem. Por quê? Porque o PDI é a própria inclusão escolar. Sim. Porque eu vou observar esse aluno em todos os aspectos, né? E esse é um documento obrigatório, ele está garantido em lei. Todas essas adaptações, né, para que o aluno tenha acesso, não está descrito nas legislações como PDI, mas ele está descrito como garantir o acesso à escolarização
de forma a adaptar. Sim. Então, isso vem desde a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Tá. Uhum. Depois, quem quiser saber mais, né? Ai, travou no finalzinho. Espero que ela volte para a gente poder terminar. Ana, ai, que pena, travou no finalzinho, mas eu acho que a gente teve bastante conteúdo trazendo aqui para gente. É... Ai, gente, será que ela caiu e consegue voltar? Caiu. Vamos ver se ela entra aqui conosco com a gente de novo. Gente, olha, a live foi maravilhosa, nós trouxemos muita informação, a vontade é continuar aqui com esse bate-papo com a Ana, porque fluiu de uma forma assim tão natural, tão maravilhosa, e a gente sabe que a gente tem muito mais informações. Nós teremos ainda outras lives sobre essa temática. Inclusive, Juninho, estou trazendo aqui para você, tá? Nós faremos uma temática em abril sobre preconceitos. Nós vamos trazer aqui uma por semana, preconceito racial, sexual, preconceito contra a pessoa com deficiência. Nós vamos trazer todas as formas de preconceito, o que a gente pode tratar sobre isso. Tá? Esse mês, a nossa temática é exclusivamente também, né, apesar de que isso é uma temática voltada para o PCD, para a pessoa com deficiência, mas a gente não está tratando hoje. Hoje nós falamos sobre educação infantil, a educação inclusiva para criança com deficiência. Tá? Então, vou te pedir desculpas pela nossa não atendimento ao seu questionamento, porque ele não está inserido no nosso contexto da nossa temática de hoje, mas eu te agradeço de coração a sua participação e estar com gente aqui desde o início, que eu vi você entrando, e você está aqui conosco desde o início do nosso programa. Tá? Eu agradeço a nossa querida Ana Paula Patente, que é idealizadora desse programa dela, da Inclusão na Prática. Gente, ela tem vários videozinhos curtos explicando sobre o PDI, sobre educação inclusiva, sobre vários aspectos da inclusão para a criança na escola. Então, passa lá na página dela, que vocês vão gostar e vale muito a pena. E a gente também está aqui à disposição. A semana que vem nós traremos o mercado de trabalho e o concurso público para pessoas com deficiência, com o nosso querido Alex Velho, que já está aqui conosco também. Ele participou aqui da nossa live. Muito obrigada, querido. E a gente se vê semana que vem. Gente, obrigada a todos. Tenham todos uma boa tarde. E muito obrigada pela participação. Espero que a gente tenha conseguido atender às muitas perguntas, aos muitos comentários que fizeram hoje para a gente. Karina, deixa eu ver aqui quem mais participou conosco aqui. A Clara Gomes, o Alex, Marília, Isabela, que trouxe bastante questionamento, a página Caminhos da Inclusão, Caroline, todos vocês, gente, se eu esqueci de falar de alguém, vocês me perdoem, tá? Mas a gente tentou aqui trazer as informações da melhor forma possível para todos. Fiquem com Deus e até semana que vem, que a gente vai falar sobre mercado de trabalho. Até mais, gente. Fiquem todos com um abraço da gente. Tchau, tchau.